Olá, alunos da terceira série. Vamos para mais uma aula de Sociologia. O nosso tema hoje é o papel da participação política para o exercício da cidadania. Vem comigo, vai ser bacana. Nosso objetivo: compreender o papel da participação política para o exercício da cidadania. Avaliação durante a aula. Primeiro, a presença, cooperação, a participação, leitura, comentário, exposição de dúvidas e a resolução de atividades e ou inquirições durante a aula. A sua plena participação, tanto na aula presencial, quanto também quem está estudando em casa, principalmente assistindo às aulas e realizando as atividades. Pois bem, cidadania. Você já ouviu essa palavra? Conhece o seu significado? Sabe o que quer dizer cidadania? Vamos lá! Para início de conversa, a palavra cidadania é derivada de cidadão, que vem do latim civitas. Na Roma Antiga, o conjunto de cidadãos que constituíam uma cidade era chamada civitate. A cidade era a comunidade organizada politicamente. Como vocês sabem, eu sempre gosto de lançar alguma pergunta, alguma questão para a nossa reflexão. Quando o texto nos apresenta a cidade era a comunidade organizada politicamente, eu pergunto a vocês, a nossa comunidade é organizada politicamente? Sim, claro, com certeza. Nós fazemos parte de uma comunidade organizada politicamente. Era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida da cidade, bem como conosco. Nós estamos inseridos na sociedade. Como tal, nós somos cidadãos. Naquela época e durante muito tempo, a noção de cidadania estava ligada à ideia de privilégio, pois os direitos eram explicitamente restritos a determinadas classes e grupos. Aqui nos faz lembrar, por exemplo, da democracia grega. Na democracia grega, lembrando dos gregos, no início do pensamento democrático, a democracia era voltada para, primeiro, quem era considerado cidadão? O ateniense, nascido em Atenas e filho de atenienses, pertencente também à aristocracia. Não contava com o cidadão, aspas, comum, escravo ou mesmo as mulheres. Diferentemente, nós temos hoje a cidadania, ela envolve toda a sociedade. O cidadão é todo o indivíduo que está inserido em uma sociedade. Então não há essa distinção mais. Segundo a nossa Constituição, no artigo 5º, todos somos iguais perante a lei. Muito bem. Então todos nós somos cidadãos, ok? A definição de cidadania foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Aqui a comparação que trabalhei com vocês já mostra isso. Em uma época, considerado cidadão aquele ateniense, nascido em Atenas, filho de ateniense, e também, obviamente, pertencente à aristocracia. Essas alterações ao longo do tempo, seja pelas mudanças nos modelos econômicos, políticos e sociais, estão acontecendo, ou como conquistas resultantes das pressões exercidas pelos excluídos dos direitos e garantias a poucos preservados. Interessante. Essa concepção de cidadania, ela vai mudando ao longo do tempo, e se nós voltarmos à questão da democracia grega, ateniense, quando novas classes foram surgindo,
essas classes começaram a pressionar por um maior espaço e uma maior participação, uma participação muito mais ativa no seio da sociedade. Olha que interessante. O fato é que, modernamente, uma vez grande quantidade de direitos já estabelecida pela legislação, direitos esses que alcançam todos os indivíduos sem restrições. Mas, se já estão assegurados a todos esses direitos e liberdades, podemos questionar: por que estudar direitos humanos e cidadania, por exemplo? Veja, não basta termos os nossos direitos estabelecidos, não basta entendermos que temos direitos como pertencentes a uma sociedade, se ao menos conhecermos esses direitos. Então nós estudamos os direitos humanos, a cidadania, e aí entra o estudar a filosofia, o estudar a própria sociologia, para assim entendermos aquilo que temos direito como cidadãos. O que ocorre, na verdade, é que, embora garantidos pela Constituição Federal e pelas leis, o que se verifica é uma reiterada e ostensiva ou inobservância desses direitos. Ou seja, o direito está ali, mas na prática ele é colocado? Nesse sentido, acaba que uma parte acaba desfrutando desses direitos, até mesmo por conhecê-los, e outra parte se torna subjugada, deixando de exercer os seus direitos, primeiro, pela falta de conhecimento. Por isso a importância de se conhecer aquilo que já está posto, porém que eu não tenho acesso por falta de conhecimento. O grande desafio, portanto, olha só o quanto isso é interessante. Além de incorporar novos direitos, e por que incorporar novos direitos? Porque a sociedade ela é dinâmica. Então, ao longo do tempo, ou com o passar dos anos, a sociedade vai mudando, vai se modificando, vai se dividindo, vai aumentando a sua complexidade. Daí a ideia de incorporar novos direitos aos já existentes, integrar cada vez mais um número maior de indivíduos a desfrutarem ao gozo dos direitos reconhecidos. Então o desafio, na verdade, ele é duplo. O primeiro desafio é fazer conhecer, estudar e levar esses direitos àqueles que não os conhecem, e também incorporar novos direitos aos já existentes. Entenderam o desafio? Por isso a importância de estudar, de conhecer e quebrarmos aquele pensamento de que não adianta, pois nada muda. Ora, tudo pode mudar a partir do momento que eu me predisponho a conhecer e a buscar pelas mudanças. Com os meus direitos em relação à cidadania, a ser um cidadão, isto também é válido. Definição então de cidadania. Prestem bastante atenção. Um conjunto de direitos e liberdades políticas, sociais e econômicas, isso já estabelecidas ou não pela legislação. Se já está estabelecido pela legislação, ok. Se não, a luta é incorporar, levar isso para o âmbito legal. Já o exercício da cidadania é a forma de se fazer valer os direitos garantidos e zelar para que não sejam desrespeitados. Detalhe, eu só posso fazer valer a partir do momento que eu os conheço. Entenderam a importância de se estudar sobre a temática? Direito, cidadania. Se eu não conheço, como posso fazer valer? Seguindo, uma curiosidade. Foi a partir de um discurso de Pierre Augustin
em outubro de 1774, ou seja, essa temática, ela, obviamente, ela remonta para antes deste período, mas em 1774 surgiu o sentido moderno da palavra cidadão, que ganharia maior ressonância nos primeiros meses da Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos mais. Conceitos básicos utilizados. Primeiro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada na Assembleia Francesa em 1789, indica no título uma nítida distinção entre dois tipos de direito, os do homem e os do cidadão. Dá uma ideia de direitos individuais e direitos que envolvem a coletividade. Embora o enunciado desses direitos, que iremos reproduzir a seguir, não esclarece as diferenças entre eles, vamos procurar identificá-las ao longo do texto, pois não existe uma definição jurídica rigorosa para cada um deles. Direitos do homem, provenientes da natureza humana, são imutáveis e invariáveis, anteriores à lei e à organização do Estado, diretamente ligado à natureza humana. São direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida. Ou seja, independente de uma lei que diga que nós temos o direito à vida, isso é plenamente reconhecido. É um direito fundamental. Na Idade Média, o cristianismo introduziu as noções de dignidade humana, fraternidade e caridade como valores de origem divina. Mas a partir do século XVII, passou-se a atribuir ao Estado o dever de proteger os direitos fundamentais do homem. Direitos do cidadão são os direitos que a sociedade e o Estado atribuem ao cidadão como membro da sociedade. Por exemplo, a liberdade de participar ou não de todos os atos e valores da sociedade, bem como do poder exercido pelo Estado e a proteção do indivíduo pelo poder público. Então vamos voltar um pouquinho. Temos o direito individual e o direito como pertencente a uma sociedade. Então temos os direitos fundamentais e os direitos que envolvem a sociedade, os direitos do cidadão, direitos do homem, direitos do cidadão. Seguindo, direitos de cidadania são considerados sinônimos ou atributos da nacionalidade. E veja que em cada espaço, em cada cultura, e até mesmo por causa de cada espaço e cada cultura, os direitos são trabalhados de forma a se adequarem àquilo que é de uma cultura específica, sempre relacionados com os direitos políticos. Por que políticos? Polis, cidades. Então é o envolvimento do cidadão com aquilo que é da cidade e que, querendo ou não, nós estamos envolvidos. Por isso, aquela fala de que eu sou um ser apolítico é uma fala ruim e até mesmo perigosa, pois tem o mesmo significado de que eu não participo da sociedade, enquanto isso não é verdade. E se eu não participo, não contribuo com as decisões, com aquilo que acontece na minha cidade, através do poder público, através do envolvimento social, se eu não participo diretamente, eu estou envolvido, mesmo que indiretamente. Se eu não ajudo a decidir, alguém vai decidir por mim. Se eu não estou diretamente envolvido, alguém estará diretamente envolvido no meu lugar. Nós vamos sofrer também. Direitos individuais são assegurados pelas constituições a todo indivíduo sob o amparo da lei. São inerentes à dignidade do ser humano. Veja que tem uma palavrinha aqui interessante, dignidade. Olhando sob a ótica da cidadania, nós podemos dizer que dignidade é o mínimo necessário para
uma vida para uma sobrevivência, uma vida digna, uma vida básica para a sobrevivência. Este é o conceito de dignidade. A dignidade do ser humano: liberdade, segurança, propriedade, escola, saúde, moradia. Então, são requisitos básicos para a sobrevivência. Então, dignidade está diretamente relacionado aos requisitos básicos para sobreviver, para a vida. É o mínimo. Direitos políticos constituem o poder de intervir e de participar no governo do país. E quando nós falamos país, obviamente nós entendemos como federal, estadual, municipal e até mesmo associações, como associações de bairro. Então vamos lá. Direitos políticos: o poder de intervir e de participar no governo do país, de forma direta ou indireta. Aqui, que fique claro, participando abertamente, diretamente ou não, nós estaremos participando. Seja contribuindo ou não, diretamente ou não, nós estaremos participando. Até sob as consequências daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo, por exemplo, votado. Se eu votar ou não votar, de alguma maneira, eu estou influenciando e recebendo uma influência do todo. Então, o melhor a fazer é participar. Tá? Então, usando direitos de votar, de ser votado, de exercer cargos públicos, de se envolver plenamente. Direitos naturais são as regras consideradas inatas da natureza humana, segundo o princípio de que a ordem natural do mundo físico se equipara à ordem natural das relações humanas. O direito natural, ou justnaturalismo, foi criado pela filosofia estoica na Grécia Antiga. Incorporou-se à ética cristã, penetrou o Renascimento e o Iluminismo e até hoje reflete no enunciado dos direitos individuais e das liberdades públicas. Alguns dos seus preceitos são da razão pura, universais e imutáveis no tempo e no espaço, como direito à vida, reprodução e conservação da espécie. Outros preceitos são da razão prática, adaptando-se às épocas e às regiões, como o direito de propriedade, de herança e de liberdade, ou a liberdade contratual. Então veja, primeiro nós temos a razão pura, universal e imutável, como o direito à vida, e aquilo que foi sendo adaptado. Por quê? Em um dado período da história, por exemplo, não existia nem mesmo a expressão de direito de propriedade, como nós entendemos hoje, nem mesmo herança, e nem mesmo contrato. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, com o desenvolvimento das sociedades, com o dinamismo das sociedades, se fez necessário adaptações. E se fazem necessárias essas adaptações, até porque a sociedade ela é dinâmica, ela não para. Então, à medida que o tempo passa, novos preceitos vão surgindo e novas necessidades práticas de adaptação também são necessárias. Direito positivo é elaborado pelo homem em sociedade. O imperativo da lei com os poderes coercitivos exercidos pelo Estado. Com qual ideia do direito positivo? Manter uma ordem mínima de vida coletiva. Ou seja, eu não posso simplesmente fazer aquilo que imagino, que queira, que deseje fazer. Sobre os meus direitos existem leis. Deixa eu corrigir. Sobre os meus desejos, não meus direitos, mas também sobre eles existem leis, mas sobre os meus desejos individuais existem leis. Leis que vão resguardar tanto o indivíduo quanto a coletividade. Senão viveríamos uma verdadeira barbárie, cada um se lançando a fazer o que
se deseja, se propõe. E em sociedade, e em se tratando de sociedade moderna, existem os poderes coercitivos do Estado justamente para manter uma mínima ordem de convivência entre, óbvio, os cidadãos. Direito de propriedade. A lei assegura ao proprietário o direito de usufruir, de gozar e de dispor de seus bens e de reavê-los de quem quer que injustamente os possua. Ou seja, se de mim foi tomado, o Estado garante que isto deve voltar às minhas mãos. Obviamente, assegurando o direito de propriedade. Autodeterminação é a autonomia da vontade. E isso deve ser respeitado. Relativo aos indivíduos ou grupos sociais, é a possibilidade de escolher o próprio destino, desde que, claro, esse próprio destino não esteja contrário ou ferindo o direito do outro, óbvio. O próprio destino e de orientar a própria conduta. Relativa a povos e nações é a possibilidade de determinar o destino político e de escolher os próprios governantes sem interferência externa. Então nós temos duas situações. Uma escolha individual, a minha forma de viver, a minha forma também de me relacionar com aquilo que desejo, gosto, quero, ser quem eu sou. E a outra é relativa ao próprio Estado. Nós temos o direito, como autodeterminação, de trabalhar justamente as escolhas dos nossos governantes, sem uma interferência externa. Ou seja, o Brasil é soberano. Então, sem nenhuma interferência externa, nós podemos escolher os nossos líderes, os nossos governantes. Resumindo, direitos do homem, direitos do cidadão, direitos de cidadania, direitos políticos, direitos individuais, direitos naturais, direito positivo, direito de propriedade e direito da natureza, ecológico. E, último, autodeterminação. Todos esses assuntos, todos esses pontos estão diretamente envolvidos com a cidadania. E sobre cidadania, o importante ponto a pensar é a minha participação ativa. Eu tenho o direito, mas não só o direito, eu tenho o dever. Eu não posso, como um indivíduo, mas pertencente a uma comunidade, viver isoladamente. E o não viver isoladamente significa uma participação ativa também no que diz respeito à vida política, às decisões que vão impactar toda uma sociedade, inclusive vão impactar também a minha vida como indivíduo. Então eu tenho direito, mas eu tenho que pensar também que eu tenho deveres sobre essa própria sociedade. Ok? Compreender o papel da participação política para o exercício da cidadania, ou seja, a retomada do nosso objetivo para este vídeo, para essa aula. Pensar o papel da participação, entender a importância da participação na construção e no exercício da plena cidadania. Vou repetir, nós não podemos nos excluir. Precisamos conhecer, precisamos entender, precisamos agregar e tudo isso, obviamente, só temos uma maneira. Para que isso aconteça, é necessário que eu participe, que eu me disponha, que eu me envolva. Ok? Então, a nossa aula de hoje, compreender o papel da participação política, a sua importância para o exercício da cidadania. Conhecer um pouco mais sobre os seus direitos e os seus deveres e refletir sobre a participação ativa no que diz respeito à sociedade. Até a próxima aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato, mande mensagem, vamos nos falando, pois o importante aqui é que consigamos cooperar com o seu crescimento, o seu aprendizado. Bacana? Precisou? Fale. Não fique
esperando, não demore. Pintou a dúvida? Entre em contato. Vamos conversar, ok? Nosso interesse é contribuir, é ajudar. Até a próxima aula e até lá.